Olá, amores, tudo bom? Então vamos lá para mais um vídeo de física. Nós estaremos dando continuidade, termologia, só com exercícios. Então, veja o vídeo anterior, porque para fazer os exercícios vai depender daquele conhecimento, ok? Então vamos lá, estou passando a lista para vocês. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar pause e vão copiar nesse exato momento no seu caderno. Copia. Você despausou o vídeo, tá? Então nós vamos dar continuidade. Eu vou virar a folha porque tem mais presentinho para você. Tem mais questões para você fazer, tá? Então o que vocês vão fazer? Vão dar pause, tá? Vou até explicar agora com as... Vocês vão dar pause, vão copiar no caderno. Os exercícios que eu tô pedindo para você copiar, você copia primeiro. Depois eu vou estar explicando um por um e você vai fazer sozinho, tá? Então dá um pause aí e copia. Então você já copiou. Que bom. Só que tem mais presentinho para vocês. Titio adora dar presente. Vocês ficam rindo à toa, né não? Então vamos lá. Vou estar colocando aqui mais questões para vocês, ok? Então, mais um presentinho. Ah, que isso, tio? O amor é demais, né não? Vamos lá, copia aí, mesmo esquema, vai passando pro caderno. Então, teu caderno vai estar até a questão número 6. Opa, vocês já despausaram. E para finalizar, olha aqui, ó. Então o exercício vai até o número 8. Esse titio ama, né? Ó, coraçãozinho para vocês. Também ama. Então vamos lá. Copia, depois dá o pause, ok? Ok, despausou. O que nós iremos fazer então? Nós iremos fazer o exercício um por um. Nesse momento, o seu caderno, né, já está com os exercícios. Você não irá fazer antes de observar, porque eu vou estar explicando aqui para auxiliar você a fazer sozinho, que aí você já vai com o raciocínio já direcionado, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo número 1. Olha só, tem questões que às vezes caem em concurso que não precisa muito de cálculo, só precisa de conhecimento, tá? E isso acontece aqui no número 1. Note só o que aconteceu. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit ele quer a variação. O que você precisa saber aqui? Vou pegar uma folha aqui que já está rasurada. Então, tá aqui, ela está já rasurada, eu vou fazer aqui. A gente vai fazer as escalas, tá? Só relembrando. Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Vocês viram que elas estão fixas por um valor fixo, né? Que é a difusão da água e a ebulição da água. E você viu que a escala Kelvin foi dividida em 100 partes iguais, a Celsius em 100 partes iguais e a Fahrenheit em 180 partes iguais, né? Quando ele falar de variação, se a gente calcular aqui a variação, vou calcular número 1, a variação de Celsius. Então, variação nada mais é, né, do que a temperatura final menos inicial. De quem? De Celsius. A final é 80 menos a inicial, que é 25. Nós vamos verificar que a temperatura de Celsius variou 55 graus Celsius. Ou seja, a diferença dela de algum lugar para outro foi de 55 partes. Bem, se é de... Isso em Celsius, né? Se é de Celsius, nós temos 55 partes de aqui, que é a variação de uma para outra, de uma até chegar na outra. A de Kelvin, que também foi dividida em 100 partes, vai ser igual. Então você não ia precisar apenas fazer esse cálculo, né? Porque você já ia descobrir, ó, que lá em Kelvin, o único valor que teria o valor de 55 em Kelvin seria a letra B. Por que mesmo? Porque Kelvin é dividido na mesma parte que Celsius, lembra? De novo. Kelvin foi dividido em 100 partes, Celsius em 100 partes e Fahrenheit em 180. Professor, mas se eu quisesse calcular em relação a Fahrenheit, a gente ia botar só em relação à divisão. Então, aqui é T sobre 100, o outro... Não, vou até fazer aqui. T sobre 100 é igual a temperatura Kelvin sobre 100, temperatura Celsius também sobre 100, foi dividido em 100, e a temperatura Fahrenheit sobre 180, mas eu estou falando já aqui de variação, tá? Senão eu ia botar a fórmula completa. Eu não botei a fórmula completa, porque eu já estou falando de variação. Aí eu multiplicaria todo mundo por 20 e depois simplificaria, né? Que nem nós fizemos no vídeo anterior, e ficaria assim, ó.
temperatura Kelvin sobre 5, temperatura Celsius sobre 5, temperatura Fahrenheit sobre 9. Na hora de fazer, para achar o Fahrenheit, bastaria eu fazer, como foi de 55 a variação em Celsius, tá? E Celsius é sobre 5, é igual a temperatura Fahrenheit sobre 9. Só que 55 e 5 dá para dividir, né? 55 dividido por 5 é 11. Logo, a temperatura Fahrenheit ficaria a multiplicação de 9 vezes 11, que daria 99. Ele não pediu para transformar exatamente um valor. Nós estamos falando ali de variação. Cuidado, a variação é sempre o final menos o inicial. Então, é aquela distância ali, né? Entre o final e o inicial. Então, nós vamos ver o seguinte. Se você quiser calcular, não tem problema. Você poderia calcular como? Usando a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula de conversão. Né? Você estaria usando, transformando Celsius. Sempre bota que você quer primeiro, tá? Então, eu vou botar aqui a outra primeiro. Por exemplo, se quiser achar Kelvin, seria a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Isso seria para você achar, transformar Kelvin em Celsius. E para transformar Fahrenheit em Celsius, ou Celsius em Fahrenheit. Então, aqui, para me achar a temperatura Fahrenheit, é menos 32 sobre 9, é igual a temperatura de Celsius sobre 5. Ok? Professor, então como é que eu faria para achar? Você teria que calcular primeiro qual é a temperatura Kelvin quando for 25 graus, depois qual é a temperatura Kelvin para 80 graus e diminuir, que aí você vai saber qual foi a variação sofrida. Porque é sempre final menos inicial, então você teria que achar a temperatura inicial de Kelvin, depois a temperatura final de Kelvin, ver a variação. Mesma coisa para Fahrenheit. Descobrir qual é a temperatura inicial de Fahrenheit, qual é a temperatura final de Fahrenheit, substituindo no valor de Celsius, né? Depois diminuir. Mas eu já ensinei a vocês como é que se faz já, bem rápido, sem cálculo, através só do conhecimento. Nós sabemos que as escalas de Celsius e Fahrenheit foi dividida em partes iguais e a de Kelvin 180. A temperatura de Kelvin e Celsius foi dividida em 100 partes e a de Fahrenheit foi dividida em 180 partes, ok? Com isso, nós conseguimos saber que se a variação de Celsius foi de 55 graus, a de Kelvin também vai ser de 55, porque eles foram divididos na mesma escala. E com isso eu já acharia a resposta. Foi dividido na mesma quantidade, né? Ambos foram divididos em 100 partes iguais. Então eu já acharia a resposta sem fazer o cálculo. Se eu tiver que fazer cálculo, eu vou fazer quantos cálculos? Eu vou fazer cálculo para 25, transformando para achar a temperatura em Kelvin, né? Botaria no lugar do Celsius 25 e depois faria para 80. Vamos fazer uma? Vamos lá. Vou fazer uma só para vocês verem que vai dar certinho. Vou transformar Kelvin, que Kelvin, ele está sobre o mesmo denominador, eu posso abandonar matematicamente, né? Falando. Então, a temperatura de Kelvin menos 273 é igual. Aí eu vou transformar. Qual a temperatura de Celsius que eu vou usar? Vou usar a de 25. Então tá aqui, agora 25. Professor, você não botou sobre 5. Por quê? Porque como os dois estão sobre o mesmo denominador e é uma equação, eu posso abandonar. É uma equação do primeiro grau, variável de um lado, número do outro, né? Então eu vou passar menos 273 para o outro lado. Temperatura de Kelvin vai ser 25 mais 273. Logo, a temperatura de Kelvin somando aqui, vai dar 298 Kelvin. Então tá. 298 Kelvin é a temperatura inicial. Falta descobrir a temperatura final. Então, a temperatura final será temperatura Kelvin menos 273 é igual. Vou transformar agora a temperatura Celsius. Qual é a temperatura final Celsius? 80. Então vamos lá, 80. Ok? Continuando o raciocínio, temperatura Kelvin é igual a equação do primeiro grau, passa menos 273 para o outro lado, ele vai ficar mais, então vai ficar 80 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 353 Kelvin. Beleza. Se eu tenho a temperatura inicial de Kelvin e a temperatura final, então aqui eu vou chamar de temperatura Kelvin 1, temperatura Kelvin 2, tá? Agora eu vou simplesmente pegar a variação da temperatura de Kelvin,
que vai ser 353 menos 298. Com isso, nós vamos achar que a variação deu quanto? 55 kelvins, ok? Mas a gente acharia isso sem precisar fazer o cálculo. Porque, como ele está falando de variação, as duas escalas foram divididas em quantidades iguais, então a variação vai ser a mesma, tá bom? Simples assim. Falou? Se quiser fazer de Celsius, só para você ir trabalhando conversão, pode fazer. Você vai achar 99 lá. Bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui, a número 1 nós já matamos. Não precisava nem fazer isso tudo, né? Como eu te expliquei, já ia pela lógica. Vamos fazer aqui a número 2. Ok? Então vamos partir para 2? Vamos ler. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Olha, amores, bem tranquilo. Para isso, é o que eu falei, tem que assistir o vídeo. Nós vamos fazer as escalas e vamos botar pelo menos os valores que estão fixos nela, ok? Quais são os valores que estão fixos? Então, vou botar lá. Os valores fixos que eu vou usar são os 2 pontos aí que em qualquer lugar do mundo vai ter o mesmo valor. Que é o ponto de fusão, que na escala ele está pedindo Celsius Fahrenheit. Então, o Celsius, na escala Celsius, é 0 graus Celsius. É o ponto de fusão e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Nós sabemos que na escala Fahrenheit vai ser 212 graus o ponto de ebulição e 32 graus o ponto de fusão, ok? Aí ele me diz o seguinte, isso você tem que saber, né? Lembra quando a gente diminui, acha 180 aqui quando diminui acha 100, né? Tempo final menos inicial, você lembra disso. Então vamos lá. Então a temperatura de ebulição do Celsius, do grau Celsius é 100. A temperatura de ebulição equivalente, né? Eles são equivalentes, estão passando no mesmo lugar. Tá? Certo daqui está passando aqui no mesmo lugar, tá bom? Então, beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber se tem... Ele afirmou que existe uma temperatura com o mesmo valor. Então, aqui, olha. Vou supor que ela passe aqui. Eu vou chamar essa temperatura, então vou falar que essa temperatura vai ser o valor de x, tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês, olha, que x é igual a uma temperatura Celsius, que é igual à temperatura Fahrenheit, que ele quer descobrir. Lembrando que aqui nós estamos na escala Celsius e aqui na escala Fahrenheit. Então, eu chamei esse valor de x, que vai ser o mesmo valor para as duas escalas. Já sei, eu descubro qual é a temperatura, que é igual a ambas as escalas. Então, eu vou usar a fórmula. A fórmula diz o quê? É Celsius e Fahrenheit. Então, seria Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Perfeito. Tá vendo como você está mandando bem? Beleza. Como é que eu vou multiplicar aqui mesmo? Cruzado. Só que eu vou substituir. No lugar da temperatura de Celsius, eu vou botar quanto? Vou botar a temperatura aqui para vocês não confundirem. No lugar da temperatura de Celsius, eu vou chamar de quê? De x, porque eu falei que as duas são iguais. Então, no lugar da temperatura de Celsius, eu vou botar x. E x está sobre 5. No lugar da temperatura de Fahrenheit, eu vou botar quanto? X. Eu disse que elas são iguais. Como é que multiplica aqui, amores? Cruzado, perfeito. Pode fazer MNC também. Tanto faz. Só que eu acho mais fácil fazer aqui. Multiplicando, esse lado multiplicaria por 5 e aqui multiplicaria por 9. Em relação à variável, eu prefiro botar sempre o maior primeiro, para que ele fique positivo. O maior seria 9 vezes x. Então, eu vou botar aqui primeiro, propositalmente, 9 vezes x, que é 9x, é igual a monômio por um binômio, né? Então, eu multiplico 5 por todo mundo. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32 dá menos 160, ok? Fazendo devagar, ficaria assim, 9x é igual a 5 vezes esse binômio, que é x menos 32, tá bom? Multiplica primeiro vezes primeiro, depois primeiro vezes segundo. Fiz direto porque você já está sabendo disso, né? Mas para quem não sabe, já demonstrei aqui em cima, tá? Multiplico primeiro vezes primeiro, 5 vezes x, 5x. Depois multiplico primeiro vezes segundo. 5 vezes menos 32 dá menos 160, né? 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, e 1, 16, 160. Variável de um lado, eu passando no primeiro grau, né? Variável de um lado,
número do outro. Então vai ficar 9x menos 5x é igual a menos 160. Então vai ficar 4x é igual a menos 160. O que está multiplicando passa dividindo. Então menos 160 dividido por 4 é uma fração. Veja se dá para dividir, se não der, veja se dá para simplificar, se não der, está irredutível, acabou a resposta. Mas dá para dividir. Logo, nós vamos achar que x é igual a menos 160 dividido por 4 dá menos 40. Então está aí, achamos a nossa resposta. Da número 2, ela não tem alternativa para marcar, resposta direta, né? É discursivo, então qual é o valor? Menos 40. Foi bem tranquila essa, beleza? Então vamos resolver aí a número 3, ok? A número 3 diz o seguinte: um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária x, de tal forma que as temperaturas 10 graus X e 80 graus X equivalem a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Então 10 graus X equivale a 0 graus Celsius e 80 graus X equivale a 100 graus Celsius. A temperatura em X que corresponde a 50 graus Celsius é... Então vamos lá. Isso aqui eu expliquei para vocês, né? Então eu vou fazer aqui duas escalas termométricas. E vou fazer duas retas aqui por enquanto, passando pelo mesmo ponto. Ok? Então tá aqui. O menor ponto, então uma escala eu vou chamar de Celsius e a outra escala eu vou chamar de X. Foi o que ele falou, né? Uma é X e outra é Celsius. Quando a temperatura é 10 graus X, lembra que tem 10 e 80, né? Se eu botei dois pontos, o menor é o 10, o maior seria o 80, né? E a temperatura aumenta para cima, então o de cima seria 80 graus e o de baixo seria 10 graus. E, respectivamente, em Celsius, equivaleria a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius. Beleza. Ele quer saber qual é a temperatura de X quando o Celsius for 50. Então, 50 mais ou menos aqui no meio, né? Então aqui é 50 em Celsius. Ele quer saber quanto é que vale a temperatura em X. Então eu vou passar uma reta que passa exatamente também por 50 e tem um valor equivalente lá na temperatura X. Então eu vou chamar aqui de X. Eu não sei qual é, mas eu vou calcular. Como? Eu expliquei como é que se faz isso quando a gente chegou na fórmula, né? A gente sempre vai pegar o valor do meio menos o inicial. Depois, final menos o inicial. Então, vou colocar aqui. X menos 10 está sobre 80 menos 10. Isso é igual do outro lado, né? Aí eu vou pegar a mesma coisa. Meio menos inicial, que é 50 menos 0, sobre final menos inicial. Mesma coisa que eu fiz de um lado, faço do outro. 100 menos 0. Muitos já sabiam até fazer essa questão, né? Mas eu vou continuar. Vou continuar aqui do lado para a gente aproveitar espaço para fazer o número 2, ok? Então, daqui eu vou puxar para cá, ok? Então, vai ficar x menos 10, não dá para calcular por enquanto, sobre 80 menos 10 já dá, que dá 70, é igual 50 menos 0 é 50, sobre 100 menos 0 é 100. Espera aí, é a fração. Se eu puder simplificar, eu simplifico. Dá para simplificar aqui, ó, 0 com 0 e 5 também com 10. Não vai ser mais 5, dá para dividir os dois por 5, vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então ficou assim. O numerador aqui ficou 1, denominador ficou 2. Como é que a gente multiplica? Multiplica cruzada. A variável não está aqui, então vamos multiplicar primeiro essa, tá? Então vai ficar, não esqueça que agora o número atual agora ficou 2 e aqui ficou 1, tá? Nós simplificamos. Quando eu multiplico monômio por binômio, eu multiplico pelos dois termos. Mas eu vou fazer devagar. Aqui ficou 2 vezes x menos 10. Professor, eu quis já multiplicar direto. Aí eu botei lá 2x menos 20. Podia? Podia, até melhor. Depois de 1 vezes 70, que é 70, né? 2 vezes x é 2x. 2 vezes menos 10 é menos 20. É igual a 70. A regra do sinal, não é uma multiplicação, não esqueça. Equação no primeiro grau, variável de um lado, número do outro. Então vai ficar 2x é igual, o número está do lado certo, 70. Menos 20 quando passar para o outro lado, vai ficar mais 20. Logo, 2x é igual a 70 mais 20, que é 90. Nós sabemos que quando tem um valor multiplicando, ele sai daqui e passa para o outro lado
o quê? Dividindo, porque a operação inversa, perfeito. Então, x vai ser igual a 90. Eu pego o 2 que estava multiplicando e passo ele dividindo. E quanto é 90 dividido por 2? Perfeito. 45 graus x. Beleza. Então, achei. Vou lá agora e vou marcar minha questão na letra B, 45 graus. Então, nós fizemos aí a número 3. Espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida. Qualquer coisinha, volta o vídeo de novo. Agora, se a dúvida estiver aqui, você tem que ir para o vídeo anterior que eu expliquei. Isso, tá? Na hora que nós já achamos lá a conversão das temperaturas. Então, vamos lá. Vamos fazer a número 4. A número 4 diz o seguinte. UF de Londrina, tá? Uma escala termométrica então tá falando de escala qualquer, provavelmente nós vamos fazer o mesmo tipo de cálculo, tá? Uma escala termométrica adota os valores de menos 10 graus para o ponto do gelo e 240 graus para o ponto de vapor. Qual é a indicação na escala corresponde a 30 graus Celsius? Opa! A única diferença dessa questão para essa é que ele te obriga a saber quais são os valores de ponto de fusão e de ebulição no grau Celsius. A única diferença é essa. Então eu vou fazer aqui, olha, duas escalas termométricas. Vou colocar valores iguais para ela em dois pontos. Um no ponto da ebulição e o outro no ponto da fusão. Ok? Quais são elas? Então vamos ver aqui. Em equivale, ponto do gelo é menos 10 Então aqui a escala e aqui a escala Celsius. Perfeito? No ponto de ebulição é menos 10 graus. Você é obrigado a saber em graus Celsius. Qual é o ponto de fusão do gelo? É 0 graus Celsius. Perfeito. Você gravou, você estudou. Perfeito? Qual é o ponto de ebulição de É 240. Nós sabemos que o ponto de ebulição ponto de transforma em vapor é de 100 graus. Perfeito? E ele te deu qual é a temperatura que equivale a 30. Então eu vou botar aqui mais ou menos, já que eu sei que a temperatura Celsius se divide de 1 em 1 grau. Então vou colocar mais ou menos onde está o 30 aqui. Eu sei que a metade é mais ou menos aqui. Então vou botar mais ou menos 30 graus aqui. E ele vai ter um valor correspondente lá do outro lado, ó. Correto? Então tracei uma linha que para 30 graus Celsius vai ter um valor correspondente a E, que eu vou chamar de E, tá? Eu já acho o valor de E. Então vai cair num cálculo que sempre, como é que é calculado mesmo? Vamos fazer aqui? Pego esse valor do meio menos do inicial. Então vai ficar E menos, ele pede para diminuir, e o valor do inicial é menos 10. Então, como é negativo, bota dentro do parênteses. Sobre final menos inicial. Quem é final? 240 menos, mesma coisa, menos o menos 10. Isso vai ser igual a quem? Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Meio menos inicial, então aqui menos inicial. Então vai ser 30 menos 0 sobre quem? Final menos inicial. Sempre assim. 100 menos 0. Então aqui vai ficar... Vou falar mais uma vez, né? Que às vezes vocês esquecem. Quando eu tenho dois sinais, para mim poder calcular, eu tenho que transformar em um. O primeiro sinal é menos. O que o menos faz com o outro sinal? Ele manda trocar o outro sinal. Então, se ele era menos 10, passa a ser mais 10. Isso não pode esquecer. Mesma coisa aqui. 240 tem dois sinais, vai ter que transformar em um. Como o primeiro é menos, ele manda fazer o que mesmo? Isso, trocar. Acabei de falar, né? Tu não vai esquecer. Então, aqui vai ficar o que era menos, vai ficar mais. Perfeito. 30 menos 0 é 30, 100 menos 0 é 100. Já vou cortar aqui os zeros. Quanto menor o número, para mim, melhor. Perfeito? Quanto menor o número, melhor para calcular. Então, vai ficar mais 10 sobre 240 mais 10 de 250 é igual a 3 sobre 10. Olha só. Você concorda comigo que o que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando? Concorda? Se ele vai passar multiplicando aqui, vai virar uma nova fração e eu vou poder simplificar. Então, isso quer dizer que se eu quiser, eu posso simplificar esse número com esse número. Então, vou cortar os zeros. Ok? Porque o 250 estaria passando para cá. É como se você estivesse multiplicando 250. Virou uma fração, eu posso simplificar.
tá? Então, o que aconteceu aqui? Ficou apenas que número aqui? 1. E aqui ficou apenas quem? 25. 1 vezes E mais 10 dá o próprio E mais 10, né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa vai dar, repete ela. Então, 1 vezes E é 1 vezes 10, 10. É igual a 25 vezes 3. 25 vezes 3 é 75. Se quiser botar aqui devagarzinho, você coloca. Mas eu sei que eu estou multiplicando em x. Então, 25 vezes 3 dá 75. Equação do primeiro grau, variável de um lado, o número do outro. Então, é 75. O 10 vai ter que passar para o outro lado. Ele, quando passar para o outro lado, ele troca a operação. O que era mais passa a ser menos. Logo, eu vou encontrar que E é igual a 65 graus Z. Acabou. Então, beleza. Vamos chegar lá. Essa era número 4. E vamos marcar. 65 graus Z equivale à nossa letra B. Então, vamos fazer a número 5. Stone Mackenzie, um nível um pouquinho maior. Ao nível do mar, mediante os termômetros, um graduado na escala Celsius e outro graduado na escala Fahrenheit. Então, nós temos dois, né? Um Celsius e outro na Fahrenheit. Determinamos a temperatura certa de certa massa de água líquida. Então, ele tem, ao nível do mar, 2 termômetros graduados, um Celsius e um Fahrenheit, tá? E eles determinaram a temperatura de uma certa massa de água líquida. A diferença entre as leituras dos 2 termômetros é 100. A temperatura dessa massa de água na escala Kelvin é... Então, ele quer saber na escala Kelvin, mas ele deu para a gente a informação só de Celsius e Fahrenheit. Ele falou que a diferença entre eles é de 100 graus, né? Seria de 100. Vamos entender uma coisa. Quando ele falar a diferença, como ele deu 2 valores, a diferença sempre vai ser o segundo menos o primeiro, lembra? Então, a diferença aqui vai ser... Celsius foi o primeiro valor que ele falou, Fahrenheit foi o segundo. Então, vai ser Fahrenheit, que é o segundo valor que ele falou, informou, menos Celsius, e isso tem que dar 100. Uma coisa eu tenho certeza. Ele não me deu valores numéricos, a única coisa que ele deu foi 100. Ele não deu valor numérico nem de Fahrenheit, nem de Celsius. Logo, com certeza, isso aqui vai cair em algum sistema para eu poder resolver. Eu vou criar um sistema para eliminar uma das 2 variáveis para eu poder descobrir. Agora a questão é, eu quero achar a temperatura em Kelvin. Para achar a temperatura em Kelvin, ou eu transformo em Celsius ou em Fahrenheit. E é muito mais vantagem eu transformar a temperatura Kelvin, que está sobre 5, se eu souber a temperatura de Celsius. Por quê? Porque eu posso abandonar o denominador. Então, na hora que eu for eliminar, eu vou eliminar propositalmente, então, Fahrenheit. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a fórmula que eu sei, né? Nós sabemos que entre Fahrenheit e Celsius tem o seguinte esquema. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos T2 sobre 9. Pô, professor, você gravou? Eu gravei. Isso aí você vai ter que gravar. Tá bom? Multiplica em x. E nós vamos descobrir que 9 vezes C dá 9C. É igual a 5F menos, porque eu vou multiplicar o 5 por esse binômio todo. Menos 32 vezes 5 dá 160. Né? Então, se eu quisesse fazer devagar, ficaria assim, 9C é igual a 5 vezes F menos 32, tá? Na hora que eu multipliquei primeiro vezes primeiro, depois primeiro vezes segundo. Tudo bem, aluno? Vamos continuar. E eu vou tentar deixar dessa maneira para mim fazer um sistema. Se eu quero deixar dessa maneira, eu vou passar o F para cá. Então, vai ficar assim, ó. 9C, 5F, quando eu passar para cá, vai ficar menos 5F, é igual a menos 160. Para quê? Para mim juntar e fazer o sisteminha. Agora sim, ó, eu posso pegar essa informação e jogar aqui no meu sistema. O que eu vou fazer? Vou tentar deixar F debaixo de F, C debaixo de C. O F negativo é menos 5F, vou botar aqui menos 5F, só para ficar F debaixo de F, mais, né, porque o 9C é positivo, 9C. Isso é igual a quanto? Menos 160. Beleza. Vou fazer o sistema disso aqui. A melhor forma de fazer esse sistema, eu vou passar esse sisteminha aqui para o lado, ok? Vou passar aqui para o lado. Então, vou fazer aqui. Ficou F menos C igual a 100, menos 5F mais 9C igual a menos 160. Eu falei para vocês que é melhor a gente eliminar quem? O F. Porque na hora de transformar Kelvin, se eu souber o valor de Celsius,
fica mais fácil, né? Porque os dois estão divididos por 5, é só abandonar, né? Então essa daqui é para a gente transformar para descobrir a temperatura em Kelvin, mas para isso você precisa saber a Celsius. Então eu vou fazer o seguinte, vou eliminar Fahrenheit. Eu vou fazer pelo método da adição. O método da adição consiste em você arranjar uma maneira de, na hora que somar, eliminar uma variável. Como eu quero eliminar f, se aqui aparece menos 5f, lá em cima teria que aparecer o oposto dele. E o oposto dele seria 5f positivo. Ou seja, basta eu multiplicar toda essa equação por 5. Então eu vou repetir de novo, já multiplicando por 5. Então vai ficar 5f menos 5 vezes c, 5c, é igual a 5 vezes 100, 500. Embaixo a gente vai repetir porque não fez nada. Menos 5f mais 9c igual a menos 160. Beleza. Agora eu vou somar. Na hora de somar, então, esse sisteminha é pelo método da soma. Se você quiser, você pode fazer pelo método da substituição. Eu acho esse aqui bem mais rápido. Eu fiz propositalmente para que na hora que somasse, 5f menos 5f desse 0. Agora eu vou achar c. Menos 5c mais 9c dá 4c. É igual a 500 menos 160 vai dar 340. Vou dividir por 4. Opa, já sei que divide por 4, porque os dois últimos números é um número que divide por 4, né? Essa não é a regra da divisão por 4? Se os dois últimos algarismos dividir por 4, quer dizer que o número divide. Então, os dois últimos algarismos formam 40, 40 divide por 4. Logo, 340 divide. Então, C é igual a 340 sobre 4. Nem vou simplificar, porque eu sei que divide. Dividindo, 34 por 4 daria 8. 8 vezes 4, 32. Sobrou 2. Desceu o 0, ficou 20. Quanto vezes 4 dá 25? Então, eu descobri que a temperatura em Celsius é 85 graus Celsius. Beleza. Agora, eu vou pegar esse valor, porque ele não quer Celsius. Né? Aí eu descobri quanto vai a temperatura dele. Se eu quisesse, eu achava também a temperatura em Fahrenheit, mas sem necessidade. Porque a única pergunta que ele está fazendo, qual é essa temperatura na escala Kelvin? Então, eu posso transformar Kelvin tanto em Fahrenheit, eu posso achar Kelvin por Fahrenheit ou por Celsius. Só que por Celsius é mais fácil. Ó. Vou pegar aquela fórmula. Então, a fórmula é temperatura de Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a Celsius sobre 5. Temperatura em Celsius, né? Vou botar a temperatura aqui. Temperatura em Celsius sobre 5. Essa é a fórmula. Vou substituir. Só que na hora de fazer, como todo mundo está sobre 5, essa fórmula vai se resumir a isso. Ó. Temperatura Kelvin menos 273 é igual a... Vou só substituir a temperatura de Celsius, que eu descobri que é quanto? 85. Temperatura Kelvin, equação no primeiro grau, passo menos 273 para o outro lado. Note que esse cálculo ficou um pouquinho grande, né? Então vai ficar 85, menos 273 passou para o outro lado, ficou mais 273. Temperatura Kelvin ficou igual. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Vai 1. 2 mais 1 que foi, né? 3. 358 Kelvin, né? Porque o Kelvin é o único que não tem grau. Então, beleza? Resposta letra... Então, tá aqui, ó. Vamos ver? Resposta letra D. Professor, em vez de eliminar o Fahrenheit, eu eliminei o Celsius. Sem problema. Aí tu vai achar Fahrenheit. Tu elimina o Celsius. Você ia ter duas variáveis, né? Fahrenheit e Celsius. Se tu eliminar o Celsius, tu vai achar Fahrenheit. Vai dar algum problema? Nenhum. Por quê? Porque aí você vai usar a fórmula de Fahrenheit para Celsius, né? Qual é a fórmula? Se eu quisesse fazer, vou fazer até numa folha separada para você misturar. Se você quisesse transformar de Fahrenheit para Kelvin, seria temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituir o valor que você achou de temperatura Fahrenheit, multiplicaria em X, só teria um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas dá para resolver e você vai encontrar o mesmo valor, que é 358 Kelvin. Não tem grau não. Beleza? Então essa é o número 5. Amores, vamos partir para o número 6. Então vamos lá, vou virar a folha. Número 6 deu praticamente quase uma folha, né? Depois vocês dão um pause aí, ok? E copia. Se precisar assistir mais de uma vez, porque você vai ter que saber sistema, né? Se não souber sistema, vai te travar um pouquinho. Não porque o conteúdo é difícil, e sim porque precisa desse conhecimento, que é sobre sistema, ok?
Mas aí qualquer coisa você assiste um vídeo do sistema, depois eu estarei dispondo também no canal um vídeo só sobre o sistema. UEL Paraná. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica, que hoje leva o seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele, o de 0 graus Fahrenheit, corresponde à temperatura obtida ao se misturar uma porção de cloreto de amônia com 3 porções de neve. Beleza? A pressão de uma ATM, pressão atmosférica. Qual é a temperatura na escala Celsius? Poxa, olha só. Isso aqui é típico de Enem. Eles botam um texto enorme, mas o que você tem que saber é o seguinte. Se você leu e entendeu, você vai ver que ele só quer saber que quanto vale 0 graus Fahrenheit em Celsius. Só isso. Ele fez um texto enorme, tentou te confundir, mas no final ele pergunta qual é a temperatura em Celsius. Qual a temperatura que ele te deu? 0 graus Fahrenheit. Então ele te deu temperatura Fahrenheit, que é 0 graus Fahrenheit, e ele quer saber a temperatura de Celsius. Como é que você vai fazer isso? Pô, você já tem a conversão aí de um para o outro. Então, se eu quero saber Celsius, vou botar ele primeiro. Então, é temperatura Celsius sobre 5. Sempre que eu quero primeiro, é igual. Aí eu vou botar a informação que ele me deu, que é a temperatura Fahrenheit. Então, beleza. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Temperatura de Celsius. Olha só como é que funciona a minha mente, hein? No lugar de temperatura de Fahrenheit, eu vou botar quanto? 0. Perfeito. 0 menos 32 sobre 9. Olha como é que funciona a mente agora. Vamos lá. Vê se você concorda comigo. Eu quero achar a temperatura de Celsius, né? 0 menos 32 é menos 32. Você concorda que o 5 ele vai multiplicar para lá, correto? E eu quero achar somente TC, quero deixar a temperatura de Celsius isolada, é o que eu quero descobrir. Então eu vou pegar o 5 que estava multiplicando aqui em X e passar para o outro lado. Não vou precisar multiplicar o 9, porque depois que eu multiplicar o 9, depois ele vai ter que voltar dividindo. Então é perda de tempo, né? Você vai multiplicar por 9 e depois, para achar a terceira, você vai ter que dividir. Então já deixa ele aí. Então é menos 32 vezes 5 dividido por 9. 5 e 9 não dá para simplificar. 9 e 32 não dá nem para dividir nem para simplificar. Então, com certeza, esse número vai dar um número decimal. Então, nós vamos fazer ali. Temperatura de Celsius é igual. Essa multiplicação vai dar negativo. 32 vezes 5 dá 160. Dividiu por 9. Vamos dividir, sem problema nenhum. Vou pegar aqui, ó, o outro lado, esse espaço aqui, e vou descobrir, porque nós vamos descobrir agora quanto vale a temperatura de Celsius. Valeu? Com certeza eu sei que ela é negativa, né? Essa divisão aqui vai dar um número negativo. Com isso, eu já poderia responder, tá? Porque se você analisar aqui na resposta, nós só temos um valor negativo. Eu já posso afirmar que é o E. Porque não tem mais número negativo. Mas nós vamos terminar aqui, ó. Nós vamos terminar. Então, eu vou dividir 160 por 9. Nós já sabemos que é negativo. 1 não divide 9, mas 16 pode dividir, que é maior. Dá 1. 1 vezes 9, 9. Para 16, faltam 7. Desce o 0. Vai dar 7. Porque 7 vezes 9, 63. 63 para 70, sobra 7. Não dá para dividir. Aqui estava com vírgula de 0, né? Vou pedir um 0 emprestado e vou botar vírgula aqui. 7 vezes 9, 63. Então vai ficar, seria 17,777, né? Na resposta lá, então aqui, vou botar aqui aproximadamente, menos 17, como aqui é 77, eu poderia arredondar para 17,8, tá? Mas eu vou deixar aqui 7, 7, 7, 7. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar uma dízima periódica. Tá bom? Vamos tirar aqui aproximadamente. Se fosse arredondar, daria menos 17,8. Ele não arredondou. Então, olha só. A resposta correta, letra E, menos 17,7 graus. Sem problema nenhum. A gente viu que estava dando isso aqui. Só que isso aqui vai dar uma dízima periódica, tá bom? Se ele falasse em arredondamento, daria 17,8 se fosse para uma casa. Porque esse número é maior que 5, tá bom? Beleza. Então, nós fizemos a número 6. Vamos resolver, então, a número 7, tá? Unifor, Ceará. Um estudante constrói uma escala de temperatura E, atribuindo o valor de 0 graus E à temperatura equivalente a 20 graus Celsius. Ok. E o valor de 100 graus E à temperatura equivalente a 100 graus Fahrenheit. Opa, peraí.
Ele atribuiu a temperaturas Celsius e a Fahrenheit. Tem que ficar esperto, hein? Quando o termômetro graduado na escala indicar 25 graus Z, o outro termômetro graduado na escala Fahrenheit indicará, opa, ele quer saber Fahrenheit. Bem, se ele quer saber Fahrenheit, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de fazer as escalas termométricas, né, é saber quanto vale 20 graus Celsius em Fahrenheit, né? Porque a pergunta se faz em cima de Fahrenheit. Então, eu vou ter que transformar 20 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos lá. O que eu quero saber? Primeira coisa que eu vou fazer, nosso raciocínio, transformar temperatura Fahrenheit, 20 graus Celsius em Fahrenheit. E a fórmula diz que temperatura Fahrenheit menos T2 sobre 9 é igual a temperatura Celsius sobre 5. Perfeito, sem problema nenhum, número 7. Vamos continuar. Temperatura Fahrenheit é o que eu quero saber, sobre 9, é igual a temperatura Celsius é quanto? 20. Opa, esses valores vão multiplicar. Só que 20 dá para dividir por 5, que vai dar 4, correto? Olha a linha de raciocínio. Temperatura Fahrenheit menos T2 é igual a 20 dividido por 5, dá 4. O 9 vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ser 4 vezes 9. A temperatura Fahrenheit vai ser 4 vezes 9, 36. Menos 32 vai passar para o outro lado. O que era menos vai ficar mais. Logo, a temperatura Fahrenheit é igual a 68 graus Fahrenheit. Beleza. Top. Já sabemos quanto vale a temperatura. Agora dá para a gente fazer a nossa escala. E nós vamos fazer a escala aqui do lado para aproveitar, né? Para não ficar... Então, vou separar aqui. Fizemos aí nosso primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Descobrir qual é a temperatura de Celsius e converter ele para Fahrenheit. Então, descobrimos que 20 graus Celsius é a mesma coisa que 68 graus Fahrenheit. Agora, eu posso trabalhar somente com as duas escalas, né? Uma escala vai ser a E, que ele criou, e a outra escala vai ser a Fahrenheit, que ele quer descobrir lá a temperatura. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui pontilhado, tá? Só para você poder enxergar, mas aqui você faz pontilhado. Para você poder enxergar aqui, esse valor é igual a esse, e esse valor também será igual a esse aqui. Essa é a menor temperatura, essa é a maior. Na escala E, a menor temperatura é 0 graus zero. E a maior temperatura é 100 graus zero. Então, coloquei aqui os dois valores. Quando for 0 graus zero, ela vai equivaler a 20 graus Celsius. Nós descobrimos que vale quanto? 68 Fahrenheit. E quando ela for 100 graus zero, ela vai ser quanto? 104 graus Fahrenheit. Top de bola. Ele quer saber qual vai ser a temperatura Fahrenheit quando atingir 25. Então, vou botar mais ou menos 25 por aqui. Ok? Então, ó, vou fazer aqui. Eu sei que aqui ele vai ser 25E, olha a informação. Então, aqui vai ser 25. E essa temperatura equivale a qual temperatura Fahrenheit? Vamos calcular. Então, botei aqui temperatura Fahrenheit para a gente calcular. Poderia ter botado X, Y, qualquer letra que você quiser, tá bom? Como é que se monta isso aqui? Pô, beleza, isso aí. Você está acompanhando a aula, você sabe. Meio menos inicial, final menos inicial. Então, mas como a gente quer calcular isso aqui, a gente pode começar daqui, né? Para ela não ficar do outro lado, não ter que passar e ficar negativo. Então, a gente já começa com essa. Então, vai ficar assim, ó. Essa menos essa, o que é? Temperatura final menos 68 está sobre final menos inicial. Então, vai ser 104 menos 68. Ok, vamos para o outro lado. Mesmo esquema. Meio menos inicial, 25 menos 0, está sobre final menos inicial, 100 menos 0. Até aí você estava, né, ciente porque a gente tem feito. Vamos calcular o que dá. Vai ficar a temperatura Fahrenheit menos 68 está sobre 104 menos 68 vai dar 36, tá? 6 mais 8, 14, vai 1, 6 mais 3, 9, mais 1, 10, 104, perfeito. Está sobre 25 sobre 100. Beleza. Em vez de sair multiplicando em x, eu vou ver o que dá para simplificar, né? O que nós podemos simplificar sempre? Posso multiplicar sempre esse valor com esse, ou o denominador com o denominador também eu posso simplificar. Por quê? Porque esse número vai sair para lá multiplicando, ele vai ficar aqui em cima. Eu sempre posso simplificar o numerador com o denominador, né? Então, perfeito. Mas como aqui já dá para simplificar, ó, 25 e 100, divide por 25. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Nós estamos dividindo por 25.
nós vamos ver que 36 e 4 dá para dividir também. Eu vou fazer de uma maneira diferente para você. Então vai ficar assim, ó. Temperatura Fahrenheit menos 68. O bom da física é que a gente pode brincar com a matemática. É igual a o 36 que estava dividindo, eu vou multiplicar em x. Vai passar para o outro lado. 36 vezes 1, 36, correto? Então eu passei para o outro lado multiplicando. 36 vezes 1. Vou até botar aqui para você não se complicar. Isso está dividindo por 4. Lembra que eu falei que eu poderia ter simplificado o 4 com o 36 aqui? Por causa disso, ó. Eles aqui agora é numerador e denominador, e dá para simplificar. No caso, dá para dividir. 36 dividido por 4 é 9, né? Então, temperatura Fahrenheit menos 68 é igual a... Aqui vai ficar 9. E 9 vezes 1 é 9. Acabou? Não. Equação do primeiro grau, variável de um lado, número do outro. Pô, matemática é maravilhosa, né? Dá pra gente brincar à vontade. E não erra. Então, temperatura Fahrenheit é igual a 9, menos 68 passou para o outro lado, ficou mais 68. Estamos brincando com ela, pô. Temperatura Fahrenheit é igual a 9 mais 68, dá 77. 77 aqui, estamos falando de Fahrenheit, então é graus Fahrenheit. Tá aí, nós vamos procurar lá se tem essa opção, né? Então, 85, opa, aqui, ó, 77. 70, 64, 60. Resposta certa, letra B. Fechou, amores? Bem tranquilinha, né? Você só precisa saber realmente o que eu lhe expliquei, que o restante fica mais tranquilo. Reparou que aqui, ó, a única coisa que ela queria enganar a gente é que ela deu temperatura Celsius e Fahrenheit. E está pedindo Fahrenheit, então eu vou transformar Celsius em Fahrenheit para poder fazer as escalas e descobrir como é que ficou aí a equação termométrica dela. A equação termométrica ficou assim. E nós fizemos aí os cálculos até chegar na resposta final, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, para finalizar, número 7, número 8. E finalizamos o exercício. Tenho certeza que vocês estão adorando, né? Um negócio bem simples, e quanto mais a gente faz, mais a gente se aprimora, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler para você. Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica e sua temperatura varia de 293 Kelvin para 543 Kelvin. A variação de temperatura do gás nessa transformação medida na escala Fahrenheit foi de... Então, o que nós vamos fazer? A gente pode simplesmente ver qual foi a variação, né? Então, se eu pegar aqui a variação da temperatura Kelvin, nós fizemos um exercício bem parecido. Eu pego final menos inicial. Nós fizemos uma bem parecida. A variação da temperatura de Kelvin vai ser 3 menos 3, 0. 14 menos 9 dá 5. Não ficou 5, vai ficar 4. 4 menos 2, 2. Então a variação foi de 250 Kelvin. Agora é só fazer em relação à variação. A variação a forma ficaria só assim, né? T sobre C sobre 5 é igual a temperatura de Kelvin sobre 5, que é igual a temperatura de Fahrenheit sobre 9. E isso daqui só funciona para variação. Aí eu vou pegar, então, a variação na Fahrenheit. Então, Kelvin Fahrenheit. Então, eu só vou usar essa parte, correto? Então, vou substituir aqui. Ó. Temperatura Kelvin sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit sobre 9. Vou te usar só isso. Eu já chego lá, porque eu estou falando de variação. Cuidado. Se eu quiser fazer o cálculo normal, eu tenho que fazer desse e desse transformando para Fahrenheit e depois diminuir que eu descubro a variação. Mas assim eu já chego direto. Então, temperatura de Kelvin é 250. Então, vou fazer até o seguinte aqui, olha. O que nós estamos querendo descobrir é a temperatura Fahrenheit. Eu sempre falo para vocês e não fiz aqui o que eu falo, né? O que eu falo para vocês, o que você quer descobrir primeiro, você bota na frente. Tá? Temperatura de Fahrenheit sobre 9 é igual a temperatura de Kelvin sobre 5. Não estava errado, é só para já ficar numa posição favorável para você, tá bom? Não que estivesse errado. É que aqui eu já vou deixar, vai cair numa equação no primeiro grau e ela vai ficar numa posição muito favorável para mim. Então, temperatura Fahrenheit eu quero descobrir sobre 9 é igual a qual é a temperatura em Kelvin, que é a variação no caso? 250 sobre 5. Nós descobrimos que dá para dividir, ó. 250 dá para dividir por 5. A temperatura Fahrenheit vai ficar igual a 50. Então essa divisão deu 50. O 9 vai passar para o outro lado multiplicando. Vamos brincar com a matemática. Então 1 vezes 9. Logo a temperatura em Fahrenheit vai ser
50 vezes 9, 450 graus Fahrenheit. Vamos procurar lá? Então vamos lá. Nós vamos procurar a temperatura de 450 graus Fahrenheit. Nós vamos ver 250, 300, 385, opa, 450. Logo a resposta é a letra E. Então, meus amores, brincamos aí com a física, brincamos aí com a matemática. Basta você ter o domínio da matemática e na física você vai arrebentar. Física, gravou, fórmula. O restante é matemática, meu parceiro. Tamo junto, fica com Deus e até a próxima. Fui!